Já viu o casal brigando? Uma pessoa tá aqui desse lado e fala assim pra outra: Você não me ama, você não me beija, você não me toca, eu não sinto que você me ama. E essa pessoa aqui, ela já fala diferente, né? Ela diz: Você que não me ama. Sabe por quê? Porque você não fala isso pra mim, né? Eu me declaro pra você em alto e bom tom todos os dias. Proclamo poesias pra você, falo besteirinhas no seu ouvido e você nem me escuta. E aí? Quem que tá certo, quem que tá errado aqui? Muita gente vai falar assim, um é frio, o outro não é, né? Não é uma questão de frieza e não é uma questão de certo e errado. É uma questão só de como cada um tá se comunicando, tá? Não é porque eu falo, às vezes, de um jeito mais auditivo que eu sou mais frio. Não necessariamente, né? É diferente o jeito que eu sinto. Como assim falar de maneira auditiva? Presta atenção. Essa primeira pessoa que estava aqui, ela fala o seguinte: você não me toca, né? Você não me beija, você não me pega, eu não sinto que você me ama. Olha os sentidos que ela está falando. Tocar, beijar, pegar. Sentido muito do tato, né? É o que a gente chama de sinestésico, com C, né? É o tato. Por que é sinestésico e não tato? Né? Porque mistura as duas coisas, tanto o sentimento interno, né? Quanto também o tato. Então parece que essa pessoa é mais sentimental, mas essa é a forma que ela interpreta o amor na cabeça dela. Essa pessoa aqui já diz diferente, ela fala que você não me escuta, você não fala que me ama. Eu digo em alto e bom tom todos os dias, em alto, né? Num tom. Então, percebe que é uma comunicação mais auditiva, é alguém que fala mais palavras auditivas. Interessante isso, né? Claro que está tudo na nossa fala, mas nossa fala pode representar os 5 sentidos, que é a forma que a gente representa as ideias dentro da nossa cabeça. Né? A forma que a gente representa o pensamento na nossa cabeça é por meio dos nossos 5 sentidos. É a forma que seu pensamento existe. Né? Quando a pessoa fala assim, eu estou pensando. Como você está pensando? Você está pensando visualmente? Você está pensando numa imagem? Você está pensando num som? Não sei se você sabia disso. Para pensar. Todo o seu pensamento, ele vai ser imagem, ele vai ser um som, vai ser um cheiro, vai ser um gosto, ou vai ser um próprio sentimento que você vai ter ali dentro. Então, som dentro da sua cabeça, a sua voz é um som. Quando você está lendo um livro e você está... É uma voz que você está fazendo. Mas eu falo em voz alta. Fecha a boca. Continua lendo. Você vai ver que a voz está dentro da sua cabeça. O nosso pensamento de... não sei se vai ser isso. É uma voz, que é o diálogo interno. É a sua voz com você mesmo. Você consegue lembrar de voz, você consegue lembrar de músicas também. Isso tudo é o seu pensamento auditivo. Você lembra de imagem? Sim. Né? Pensa aí no que você almoçou ontem. E aí você, né, vai até olhar para cima assim, para você recuperar a memória visual, né? E aí entram as imagens nisso. Então, a forma que a gente entende como a pessoa está pensando é como a pessoa está falando. Então, se a pessoa fala, essa informação não está clara para mim. Clara? Informação não está clara? Vamos lá, entra num quarto. Como é que o quarto tá? Para ele estar escuro e para ele estar claro. Você vê isso, certo? Se você tiver de olhos fechados, você não vai perceber se está claro ou se está escuro. Então, é uma informação visual. Claro, escuro, né? Nossa, mas não está nítido. Ó, foca aqui. Foca, o foco, ele é visual, né? Quando você fala, nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa azeda. Que pessoa amarga, que pessoa doce. Olha só que legal, a gente já está entrando em outro sentido, a gente já está entrando no sentido gustativo, né, de como a gente percebe nas palavras o gosto, né, é como se a pessoa realmente estivesse sentindo o gosto daquela pessoa, o sentido mais gustativo. Então as nossas palavras, elas dizem muito sobre como a gente está pensando. Muito legal, né? Isso tem muito a ver com a PNL, né, Programação Neurolinguística. É isso, a PNL é isso. Então quando a gente entende que a outra pessoa está se comunicando num sentido, faz sentido eu falar com ela de uma outra forma, vai dar problema.
Por exemplo, aqui, essa pessoa falou de um jeito mais sinestésico, essa pessoa aqui falou de um jeito mais auditivo. Vai dar problema na comunicação. É como se eles estivessem falando duas línguas diferentes, né? Um está falando numa linha de comunicação sinestésica, o outro uma linha de comunicação auditiva. Então, qual que é o melhor? O que eu faço aqui nesse caso? Bom, primeira coisa, você tem que entender que as pessoas amam de jeitos diferentes, nesse caso. Elas interpretam as informações de jeitos diferentes. Então não é porque a pessoa que ama sinestesicamente, ela vai amar mais ou menos do que a pessoa que ama de forma auditiva. São só jeitos diferentes de interpretar e de se comunicar em relação ao amor, né? Num caso aqui. E isso acontece muito com os seus clientes também. Então você tem que entender que, para você gerar uma conexão, o rapport que a gente tanto busca entre essas duas pessoas, primeiro, eu tenho que entender que a pessoa se comunica desse jeito e aceitar, e falar, pô, legal, ela tá me amando do jeito dela, né? É o jeito dela de se comunicar. Mas agora a gente não vai só simplesmente aceitar e falar, valeu, muito obrigado, falou. A gente vai usar a nossa flexibilidade para conseguir se adaptar e se conectar com essa pessoa. Porque afinal de contas, lembra que a gente falou que não existem pessoas difíceis. O que existem são comunicadores inflexíveis. Porque se você só fala do jeito visual, se você só fala do jeito auditivo, você vai só se conectar com essas pessoas que vão falar com você de um jeito mais auditivo, ou de um jeito mais visual, ou de um jeito mais sinestésico. Você está perdendo muito com isso. Muito, 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 muito. A ideia é você se conectar com o máximo de pessoas possível, tá? O máximo que você puder. Então, você vai se comunicar do jeito que a pessoa se comunica. Lembra que a venda ela acontece na cabeça da pessoa. Eu vou atender do jeito que eu gostaria de ser atendido. Não, porque o seu jeito às vezes é totalmente seu, não é o jeito da outra pessoa. A gente vai se comunicar do jeito que a pessoa gostaria de ser atendida, se comunicar do jeito dela. Então, para isso você vai me perguntar, tá, Bitter, mas como que eu sei se a pessoa está usando uma linguagem mais visual, uma linguagem mais auditiva? Como é que eu sei? É justamente isso que a gente vai treinar aqui hoje, né? A gente precisa, então, se adaptar e ter duas habilidades aqui para a gente conseguir ter essa adaptabilidade. As duas habilidades, elas são a seguinte. A primeira habilidade é a habilidade de ouvir, né? Ouvir. Então, essa habilidade de ouvir é justamente isso, tá? Eu preciso estar treinado com minha audição para perceber, é auditivo. É sinestésico. Então, se eu não escutar a pessoa, eu não vou conseguir perceber, porque isso está na linguagem, ela está falando. Ela não vai ficar mostrando coisas, se bem que assim, quem é visual, né, quem tem uma linguagem mais visual, vai mostrar com a mão. E esse é um detalhe muito importante, tá, gente? Ninguém é visual e ninguém é totalmente auditivo. A gente é os 5, né? Somos os 5 sentidos. A gente interpreta tudo pelos 5. Claro que em certos contextos, a gente se utiliza mais de uma linguagem do que da outra. Tem momentos que eu vou falar de uma maneira mais visual, né? Tem maneiras que eu vou falar de uma maneira mais auditiva. Não, você pode falar de novo, por favor, que eu não entendi? Não, eu ainda não peguei a ideia. Peguei a ideia. Não peguei sua ideia, né? Segura essa ideia aí, segura essa ideia, né? Muito legal essa também, né? Segura a ideia aí. Segura a ideia, você não vai segurar, isso é sinestésico que você está falando. Nossa, eu sinto um peso nas costas, né? Bem sinestésico, um peso. Eu tô me sentindo leve hoje, né? Sinestésico, tudo sinestésico. Então, assim, eu preciso prestar atenção na audição e depois, o segundo passo é, beleza, percebi, ouvir. Ouvi, percebi o que é. Eu agora preciso treinar falar desse jeito, porque muitas vezes a gente está treinado a falar de um jeito só, e é automático, né? E agora aqui a gente vai treinar a falar de jeitos diferentes. Então a segunda habilidade que a gente vai é a habilidade de você falar, mas falar de um jeito diferente, tá? Pra quê? Pra você conseguir se conectar com aquela pessoa. Gente, essa técnica é uma técnica tão poderosa, porque ela é muito sutil. Ela é muito elegante, porque você faz e a pessoa não está nem percebendo que você está fazendo isso. Quando a pessoa percebe, vocês já estão numa conexão muito forte. Por quê? Porque se você se comunica de um jeito muito parecido com o dela, ela sente inconscientemente que vocês já estão tendo uma semelhança, que vocês já estão tendo um ponto em comum. Lembra que a gente falou do princípio do rapport? Rapport é você fazer o quê? Ter curiosidade pela pessoa, sentir uma semelhança e
gostar de alguma coisa dela. Quando você faz isso e você começa a falar de um jeito, se portar de um jeito muito parecido com ela, você está gerando uma grande semelhança. Então, é o princípio sendo abordado por conta da técnica. Lembra que eu falei para vocês? Princípios são muito mais importantes que técnica. Se você entender o princípio, você cria suas técnicas. Essa é uma técnica muito poderosa que eu estou passando aqui para vocês, beleza? Então vocês vão utilizar o quê? Os 5 sentidos para vocês conseguirem se comunicar. Beleza? Tranquilo? O resumo da aula de hoje, pessoal, é simples, tá? A gente vai usar essa técnica para conseguir se conectar mais com a pessoa de forma verbal. A gente vai usar, é uma técnica verbal, né? Que a gente vai usar realmente as nossas palavras ali para conseguir se conectar do jeitinho que a pessoa tá falando, tá? E a gente precisa treinar para isso dar certo. Lembra? Cara, a gente precisa muito treinar. Treinar. Então o exercício da aula de hoje ele é muito importante, tá? O exercício vai treinar essas duas habilidades de vocês. Para ajudar no material de vocês vão ter um material. No material vai ter uma cola, vai ter uma colinha, uma folha, que tem várias palavras lá que vocês podem usar. Palavras auditivas, palavras visuais, palavras sinestésicas. Isso vai te ajudar a ganhar vocabulário para você poder treinar melhor, beleza? Tem um quarto tipo de palavras lá que são as palavras inespecíficas. As palavras inespecíficas são palavras que elas não entram em nenhuma outra modalidade. Por exemplo, perceber, né? Você pode perceber um som. Ah, você percebeu isso? Isso o quê? O som, o sentimento, que às vezes você está sentindo um sentimento dentro de você, você estou com fome, só que só agora que eu percebi que eu estou com fome. É sinestésico, né? Você está sentindo. Uma imagem, você percebeu que começou a chover? Como que você percebeu? O som, você sentiu a gota na pele ou você viu a chuva? É inespecífico. Então você pode usar essas palavras em todas as categorias. Elas te dão mais vocabulário. Perceber, notar, memorizar, lembrar, imaginar. São várias palavras que a gente pode usar de forma inespecífica. Tem lá na sua folha. Beleza? O exercício da aula de hoje é bem legal. E é o seguinte. Vamos treinar a primeira parte do exercício, que é treinar a audição. Como é que você vai fazer? Você vai pegar um vídeo de uma pessoa que você não gosta, tá? Então pode ser aquela mesma pessoa, pode ser uma pessoa diferente. E muita gente pergunta, por que uma pessoa que eu não gosto? Porque se você se conecta com uma pessoa que você não gosta, realmente não gosta, significa que você pode se conectar com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Então a gente está treinando difícil mesmo, treinando com uma pessoa que realmente você não gosta, para você estar acostumado. Quando for lá pro mundão lá fora, tá tranquilo e você vai conseguir se conectar bem facilmente, beleza? Então você vai pegar esse vídeo dessa pessoa e você vai escutar como que ela tá falando. Aí o exercício é o seguinte, você vai colocar assim, ó, visual, você vai colocar auditivo e você vai colocar sinestésico. Pega uma folha e você vai fazer isso, é o VAC, né? VAC. E aí você vai fazer o seguinte, a pessoa falou uma palavra visual, marca. Falou uma palavra auditiva, marca. Falou uma palavra sinestésica, marca. E você vai marcando. Tá? Falou outra. Falou outra. Falou mais uma aqui, falou mais uma aqui, falou outra aqui, falou outra aqui. E aí você vai marcando enquanto você vai ouvindo o vídeo. E vai treinando isso aqui. Se você quiser pegar outro vídeo, treina. Eu quero estar acostumando sua audição a perceber isso. A gente só percebe muito o que a pessoa está falando, mas não como ela está falando. Nosso foco desse exercício é treinar vocês a perceber como a pessoa está falando. Então você vai fazendo isso. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Faz isso com qualquer pessoa, tá? Pode fazer com sua mãe, você pode fazer com uma namorada, com seu filho, com um amigo, qualquer pessoa que fala, você vai conseguir perceber isso. Beleza? Bem tranquilo. E aí você vai perceber que, caramba, olha quantas visuais, olha quantos auditivos, quantos sinestésicos. Aí, por exemplo, dentro de um tema, vocês estão falando de um tema específico, percebe qual que ela está usando mais? Nossa, dentro desse tema a gente está falando de vendas. Vamos falar de vendas. Você está conversando com pessoas sobre vendas ou você está conversando com a pessoa sobre comida. Aí você começa a perceber que quando ela está falando com comida, ela está usando muito visual. Interessante, ela usa muito visual, por exemplo. Que legal. Se ela está usando muito visual, isso significa o quê? Que quando a gente for treinar a fala, você vai falar com essa pessoa dentro desse assunto de forma mais visual. Legal? Fácil? Beleza? Essa é a primeira parte. Treina isso pra caramba. Fechado? Uma outra dica. Qual o sentido que eu estou usando aqui? Qual o sentido que eu uso bastante? Começa a perceber.
Eu uso muito inespecífico. Por quê? Porque quando eu estou dando aula, quando eu estou dando treinamento, eu não sei que tipo de pessoa que eu tenho. Se é uma pessoa que está mais auditiva, se é uma pessoa que é mais sinestésica, se é uma pessoa que é mais visual. Então o que eu faço? Como eu quero entrar na cabeça de todo mundo que eu estou falando, eu uso todos os sentidos. Todos os sentidos. Então isso é muito legal. Primeiro a gente cria uma conexão com a pessoa usando o sentido que ela está mais usando e depois eu posso ir falando com mais sentidos, né? Para quê? Para enriquecer a pessoa, para ela não ficar somente naquele sentido. Eu enriquecer a vivência nossa é uma vivência completa. A gente usa os 5. Às vezes ela está usando só um. E ela só está vendo aquela informação de uma forma, ela está só vendo por um ponto de vista. Mas agora se ela visse por um ponto de vista diferente, se ela escutasse com outros ouvidos, né, visse por outros olhos e sentisse aquilo de uma forma diferente, ela teria uma experiência muito mais completa. Então, eu crio o rapport conectando primeiro com o sentido que ela usa. E depois eu vou falar com ela com mais sentidos. E aí essa fala é a segunda parte do exercício. A tarefa da fala é bem legal, bem fácil também. O que você vai fazer? Quando a gente vai falar dessa segunda parte, a primeira coisa que você vai fazer é pensar numa emoção. Pensa numa emoção. Qualquer emoção. Ah, emoção de alegria, sei lá. Alegre, pronto, alegre. Segundo passo. Pensa no momento em que você estava alegre. Ah, tava naquele dia, pronto, pensou. Isso vai te ajudar a pensar numa história. É porque eu falo assim, pensa numa história. As pessoas falam, não sei história, não sei nenhuma história. Pronto, assim você sabe história. Você sabe uma emoção, chuta qualquer uma. Ah, não sei emoção. Não, só chutar qualquer uma. Raiva. Pronto, pensa no momento que você teve raiva. Pronto, você chegou na sua história. Aconteceu aquilo com você, é uma história. Pronto, chegou na história. O que você vai fazer? Você vai escrever, tá? Terceiro passo, escrever essa história 3 vezes. A primeira vez que você vai escrever, somente usando palavras visuais. Somente usando palavras visuais. Do meu lado tinham 2 pessoas, elas estavam muito bem vestidas. Gravata, terno, a outra mulher com um vestido florido, lindo, né? E aí, eu não posso falar lindo, né? Lindo é sinestésico, é só visual, né? O lindo, ele tem muito a ver com a emoção. Ó, eu errei. Então é só visual, beleza? Ó que legal, pra você começar a prestar atenção, pra você só fazer de um jeito, isso que é bem legal. E aí eu entrei no auditório, tinha aquele tapete vermelho, né? Dava até pra ver o tecido, né? Consigo ver o tecido no chão. E aí quando eu olhei pra sala, eu consegui enxergar vários rostos diferentes de pessoas. E tinha um palco marrom, né? Um marrom com um fundo meio azulado. Fui me dirigindo para o palco. Quando eu cheguei no palco, tinha as luzes ofuscando minha visão, né? Embaçando tudo. Ó, uma linguagem bem visual, né? Tô só visual, beleza? Aí, a segunda parte que eu vou contar a mesma história, eu vou escrever a mesma história, só que agora usando o sentido auditivo. A mesma história, tá? Eu escuto o meu coração, tutum, tutum, tutum. Percebo em volta de mim as pessoas falando que estavam realmente nervosas, né? Até o tom de voz delas não era com certeza, com confiança, né? Era um tom meio incerto, um tom meio afinado até, meio agudo, né? A voz, ela tremia um pouco, então ela gaguejava. E eu fui indo em direção ao auditório, escutando passo a passo, né? Meus passos. Entrando no auditório, eu consigo notar todo o som do ambiente. Um ruído alto, várias vozes, barulho, né? Fui me dirigindo em direção ao palco. Até que no momento eu escuto no alto-falante, Rafael Bitter, é sua vez. E aí vou em direção ao palco. As vozes na minha cabeça estavam fazendo muito barulho, enquanto eu comecei a perceber que todo o ambiente à minha volta começou a ficar mais silencioso. As vozes foram diminuindo, diminuindo. Legal? Então, auditivo, mesma história, só que agora auditiva. Agora, sinestésico, vou para a terceira história. Desculpa, a terceira escrita, a mesma história, só que agora só sinestésico. Gente, eu tava nervoso pra caramba. Tava muito nervoso. Todo mundo tava muito nervoso, tava estressado. Era uma apresentação realmente muito importante pra gente. Eu entrei,
na sala. Foi gostoso, porque eu quis me acalmar, né? E eu fui sentindo aquele tapete aveludado gostoso sobre meus pés, né? E passando a mão na parede também, que tinha o mesmo tecido, né? Tecido vermelho, aveludado. Fui passando assim para tentar ficar mais calmo, mas realmente não ficava. Quanto mais perto eu chegava do palco, mais nervoso eu tava ficando. Até que o momento chegou da minha hora de fazer a apresentação. Eu tava muito nervoso, só que quando eu comecei, eu fui pegando jeito pela coisa, fui ficando mais tranquilo, meu nervosismo foi indo embora, eu fui ficando mais confiante, e aí eu falei não posso, falei auditivo. E aí eu fiz minha apresentação e gostei muito daquilo, né? Aquilo me fez muito bem. Legal? Só sinestésico. E olha que interessante, você percebe que quando a gente fala somente de um sentido, a história muda totalmente. Porque a gente está dando detalhes diferentes em cada parte da história, né? Então é por isso que quando a gente fala de um jeito diferente do que a pessoa está se falando, são comunicações totalmente diferentes. Ela está vendo um detalhe e você está vendo outro. Ela está vendo um detalhe e às vezes você não está nem vendo outro, você está escutando outras coisas, né? Ela está vendo um detalhe e você está escutando o barulho que ela está falando. E aí não é a mesma coisa. Você tá falando, pô, você não tá escutando? Ela falou, não tô vendo. Realmente, não vai dar certo essa comunicação. Então, você quer se conectar com o seu cliente de uma forma muito rápida, você precisa escutar, entender como ele está falando e se adequar à comunicação dele. Para isso, você vai treinar nesses 3 exercícios aqui. 3 textos para você treinar melhor a sua fala e ouvir também. Fechado? Exercício mais completo, tá? É bem legal. É um exercício que vai te treinar bastante, vai te tirar do automático. Depois você pode treinar isso com alguma pessoa que você tiver acesso, tá? Já é legal também para você poder falar, para você ter esse acesso de fala. Mas só de você fazer o texto já vai te ajudar demais também. Fechado? Muito legal, tá? Vocês pediram técnica, não queria técnica? Tá aí uma técnica sensacional da parte verbal. Na aula que vem, a gente vai ver uma técnica não verbal. Como é que a gente cria rapport de uma forma não verbal? Bem legal? Te encontro lá.